Todos estão vendo minha tela aí? Sim. Reforma tributária, né? E agora? O nosso foco, naturalmente, é pensar um pouco na questão patrimonial e também na questão familiar, que é bem abrangente, porque a reforma tributária, a gente, acho que vocês devem acompanhar um pouco das notícias, está no jornal todo dia, se fala muito, né, que a reforma do sistema sobre a tributação no consumo. E se eu estou falando em mudar os impostos incidentes sobre os produtos que a gente compra, né? Eu vou na padaria comprar pãozinho, tem imposto sobre o pãozinho, né? Eu compro um determinado empreendimento, uma empresa, tem determinados impostos ali incidentes, né? É absolutamente abrangente, impacta todo mundo, né? Então é nesse sentido que a gente até pensa no aspecto familiar, tá? Aí para pensarmos um pouquinho, né, sobre do que a gente está falando, acho que é importante a gente fazer talvez uma pergunta para todos, né? A gente vai reformar o quê, afinal? Né? Achamos então que pagamos muito imposto? O sistema é compreensível, é simples ou é complexo? Né? O sistema tributário do Brasil, né? E o que nós pensamos sobre esses impactos minimamente? Acho que é interessante a gente ter essas perguntas sempre em mente para compreender do que a gente está falando e pensando nos impactos sobre isso, o que vai afetar a minha atividade? Por exemplo, eu sou advogado, a Grace é contadora. Seremos afetados, naturalmente, em nossa atividade, porque vai mudar a tributação sobre esses prestadores de serviço, por exemplo. Se eu fosse médico, né? Se eu fosse produtor do agro, né? E assim por diante, né? Comerciante. É importante a gente pensar, será que isso vai me impactar? Para depois, compreendendo um pouquinho do assunto, chegar a uma conclusão, se vai impactar ou não, se será bom ou não, né? Basicamente, acho que isso é importante a gente ter em mente. Porque reforma, ela ataca, né, esse projeto da reforma tributária, que agora está na Constituição, ela trata sobre o aspecto dos tributos incidentes sobre o consumo, tá? A ideia, no geral, é simplificar o nosso sistema, unificar uma série de regras e cobranças, tá? E a gente costuma falar também que ela busca reequilibrar as forças da arrecadação. O que é isso? Acho que vocês já ouviram falar também. Nós aqui, estado de São Paulo, é um estado rico, né? É o estado mais rico do país. Então, naturalmente, é o estado que mais arrecada. Essa arrecadação está vindo para o estado de São Paulo? Outra pergunta, né? Ela precisa vir para o estado de São Paulo? Então, quando o país está reformando o seu sistema tributário, ele está procurando reequilibrar isso, né? No geral, para a conta fechar no positivo, fechar no azul, né? Então, isso para quê? Para fomentar uma melhoria na economia, melhoria no desenvolvimento. Nada também, isso não é ser pessimista. A gente também tem que ter um pouco de pé no chão, né? Nada será imediato, né? Esses impactos positivos que muita gente fala, nós não vemos estudando o assunto e vivendo o assunto, né? Eu também tive a oportunidade de estudar muito sobre a reforma, assistir, participar de audiência pública que se tem, né, as abertas no Congresso Nacional. Vivendo isso, a gente já tem uma primeira resposta. Os impactos positivos que todo mundo fala não tendem a acontecer no curto prazo, né? Mas é uma ideia, no geral, para tentar dar uma simplificada na nossa vida, né? No nosso jeito de empreender, inclusive, tá? E o que vai acontecer, basicamente? Nessa ideia de simplificar e unir alguns tributos, alguns serão extintos, né? E outros serão criados. Uma conta muito de padeiro, né? Pensa-se que eu estou simplificando porque eu estou diminuindo a quantidade de impostos, né? Aí na tela eu estou falando de no mínimo cinco impostos: PIS, COFINS, IPI para quem produz, né? ICMS e o ISS. São cinco. Serão criados dois. No lugar do PIS da COFINS, são duas contribuições, e do IPI, cria-se a CBS, uma contribuição sobre bens e serviços.
E no lugar do ICMS e do ISS, cria-se o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, tá? Ainda não tem uma alíquota cravada, mas já se tem ideias e projeções sobre o quanto a gente está falando, né? O melhor, como que vai ser essa brincadeira tributária, né? Qual vai ser a alíquota de tudo isso, né? Está se dizendo aí que a soma desses dois novos tributos, eles não poderão ultrapassar aproximadamente 26, 27%, tá? Não é uma alíquota baixa, não é uma alíquota baixa, porque a base, né, sobre o que incide o imposto, dependendo do tipo de imposto, incide sobre o valor da minha nota, o valor da receita, o valor líquido, depende muito da sua realidade, né? Mas se eu estiver falando, grosso modo, sobre faturamento, né, aí estendendo a minha conta de padeiro, eu estou falando de 26, 27% sobre faturamento, né? Isso não quer dizer que eu vou pagar esse valor cheio, né? Porque uma realidade, acho que vocês, talvez alguns de vocês já ouviram falar também de crédito, né? Crédito de impostos. A ideia desses novos tributos é que tanto a CBS quanto o IBS permita você tomar crédito daquilo que você compra, eventualmente. É por isso que esse novo sistema de impostos, ele se chama basicamente impostos sobre valor agregado. É aquilo que vai se agregando ao longo do tempo, né? Então, para eu faturar, por exemplo, 100, eu gastei 80. Então, teoricamente, eu pago o tributo sobre a diferença, porque eu tomo crédito sobre esses 80, tá? Então, isso seria uma matemática muito simplista para tentar fazer com que todo mundo compreenda o que que é crédito de imposto e sobre quanto eu vou pagar, né? Então, estima-se aí essas alíquotas, que são alíquotas altas, mas em contrapartida, praticamente todo mundo da economia, todos os setores vão poder tomar crédito de alguns valores, tá? Então, isso é uma ideia que já está na Constituição, já tem projeto de lei sobre isso e está sendo discutido. Eu vou mostrar para vocês quando que começa a valer eventualmente, tá? Uma outra coisa também, que essa é uma grande inovação, mas não é para todo mundo, é o cashback, né? Hoje em dia você vai jantar, praticamente todos os restaurantes têm cashback, né? Então a lógica do cashback a gente já conhece, basicamente, né? De acordo com o que eu estou gastando ali, eu tenho eventualmente algum desconto, algum retorno. Vai ter cashback para impostos, tá? Quando eu digo que não é para todo mundo, é porque a determinação do projeto e da Constituição é que só vai ter direito a cashback famílias de baixa renda. Então, aqui também é uma questão econômica, né? E o que que é isso? É o retorno de alguns impostos incidentes, por exemplo, sobre cesta básica, sobre conta de internet, conta de luz, tá? Quando você paga as suas contas, se você olhar detalhadamente, principalmente a conta de luz, você vai ver a fatia do ICMS. É um absurdo, né? É mais de 30% mais ou menos do valor da conta só de imposto. No novo sistema, famílias de baixa renda que pagam essas despesas poderão ter de volta esse valor pago, tá? Então, é um mecanismo de retorno. E também tem o chamado imposto seletivo. Esse imposto seletivo também virou um apelido, né? Ele ganhou um apelido. É o imposto do pecado. E eu coloquei entre aspas pecado, porque a gente precisa decidir e discutir o que que é pecado ou não, né? Mas ele é um imposto, teoricamente, um pouco mais alto, alíquotas um pouco mais altas, para desestimular alguns consumos. O exemplo clássico disso é cigarro, bebida alcoólica, né? Então tende a ficar mais caro consumir esses itens, porque vai ter mais imposto sobre ele. E aí é uma ideia, né, do país em desestimular o consumo, principalmente do cigarro, tá? Isso a gente vê uma campanha muito forte contra isso. E um jeito de desestimular é encarecendo, né? É limitando o acesso. Se vai dar certo ou não, cá entre nós, é só bola de cristal, né? Porque a gente sabe que
economia é assim, a gente vai se adaptando. E o brasileiro tem essa capacidade de se adaptar muito fácil, né? Então, se tem uma nova realidade, eu quero consumir aquele produto, pode ser que a sociedade como um todo se adapte minimamente, né? Então, vamos ver no futuro, né, se isso vai dar certo ou não. Mas fato é que o imposto vai existir e ele tende a ser mais pesado, ele precisa ser mais pesado, tá? Então, se eu estou falando de alíquotas ali de 8, 9% dessa CBS e 17% do IBS, o seletivo tem que ser bem maior do que isso, tá? Senão não vai fazer diferença. É basicamente isso que se resume à proposta da emenda constitucional, tá? Estou reunindo alguns tributos, unificando alíquotas, criando novos mecanismos e criando, enfim, uma nova realidade, tá? Isso é um resumo do resumo de muitos e muitos artigos, tá? Mas acho que é o que nos interessa no final do dia, né? Os detalhes, tudo que vai acontecer nos seus mínimos detalhes, aí eu acho que é uma tarefa para nós, né? Eu, Grace, contador, advogado, a gente vai ter que aprender a trabalhar nessa nova realidade, né? Mas para quem produz e para quem vive, no geral, acho que o mínimo que todo mundo tem que saber é isso. O que que vai acontecer, quais são as alíquotas que estão se desenhando e como que isso vai afetar o meu bolso, né? Ou o bolso do meu negócio. Acho que isso é relevante para a gente, né? E quando que isso vai começar? Eu preparei duas telas aqui de período de transição, tá? A gente está falando de reforma tributária há muitos anos, né? E ela foi aprovada no final de 2023. 2024 ainda não acabou, mas ele já está no final. E o Congresso está trabalhando diariamente nas regulamentações que precisavam sair esse ano e que ainda não saíram, né? Pode ser que saia, né? Porque o ano de regulamentação de tudo isso, né? Dessa total alteração é 2024 e 2025. Já foi gasto muito tempo em 2024. Tudo bem que foi um ano de eleição, isso também impacta, né? Mais da metade do ano não teve trabalho nesse projeto. Mas é o período que a gente tem para organizar a casa, né? Por quê? Porque as mudanças elas começam na prática a partir de 1º de janeiro de 2026 para os tributos federais. E aí guardem aí que a gente precisa falar da questão patrimonial e essa pode ser anterior, tá? Mas o desenho que se tem é que a partir de 2026 comece a surgir esses dois novos impostos, né? A CBS, esses dois novos tributos, e o IBS, e a gente vai conviver por provavelmente quase 10 anos, tá, ao longo de todo o período, né, com os dois sistemas. Então, eu vou diminuindo os tributos atuais e aumentando os tributos novos, tá? É uma matemática difícil de ser feita, tá? Por isso que as alíquotas, que é a pergunta que todo mundo me faz, tá bom, doutor, qual vai ser a alíquota? Eu falo, olha, o desenho da alíquota é tal, né? Isso é sempre um ponto de muita dúvida, porque essa matemática entre conciliar dois sistemas totalmente distintos e no final não aumentar os impostos para todo mundo é um desafio tremendo, né? Mas o que se desenhando são alíquotas bem baixas iniciais da CBS e do IBS, ao passo que o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS vão zerando, né, ao longo do tempo. Isso para 2026. 2027, o projeto pretende já acabar com pelo menos dois impostos, que é a PIS e a COFINS, tá? E nesse caso a CBS entraria plena, né? E modificação no IPI. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. E todo mundo falando de consumo paga IPI. Você compra um computador, tem IPI no valor da nota, né, no custo daquela mercadoria, né? Então, o IPI, que é um imposto muito relevante, o que que vai acontecer? Ele vai ser zerado como um todo no país, exceto para os produtos feitos lá na Zona Franca de Manaus, tá? Então, se você eventualmente produz algo aqui,
em São Paulo, Santa Catarina, seja lá o que for, e tem IPI na tua atividade, você vai parar de ter, né? Vai mudar esse sistema. Isso em 2027. 2029 a 2032 é a continuação dessa transição, né? Dessa curva, aumenta de um lado, diminui do outro, até em 2033, finalmente, a gente está vivendo plenamente o novo sistema, falando dos dois novos impostos, mais o seletivo, que é o imposto do pecado, e abandonando todos os antigos, tá? Se a gente for olhar isso detalhadamente, tá? Vou colocar aqui para vocês. Esse é um gráfico do próprio governo federal, do próprio Congresso Nacional, tá? Não preciso passar ele como um todo, mas que fala detalhadamente tudo que está para acontecer, tá? Então vejam aí, entre 2024 e 2025, que são as regulamentações. Tem muita coisa para ser definida ainda, né? Mas o grande problema da reforma é que tudo está sendo que, melhor, os debates estão acontecendo agora na correria, a toca de caixa. Então é um assunto que todo mundo tem que ficar atento, porque se falou por tantos anos da reforma, a emenda que mudou a Constituição, criando esse novo sistema, foi aprovada no final de 2023. A gente passou 24 inteiro debatendo muito rasamente alguns assuntos e agora vamos ter que correr na prática, como país, tá? Então, a minha percepção, trabalhando nesse assunto, é que vai ter muita novidade no curto prazo, tá? Eu acho que ainda tem chance de sair a regulamentação, pelo menos uma primeira parte esse ano, e no primeiro semestre do ano que vem precisa sair o restante, né? Porque a partir de 2026 a gente vai ter que começar a executar tudo isso, né? 26, 27, 2029 a 2032, vejam aí na tela uma ideia que eles estão falando, né? Olha, quantos por cento vai ter de aumento nos novos tributos e, consequentemente, redução nos outros, né? Então é 10, 20, 30, até 100% em 2033. E vejam, aqui eu estou falando muito desses cinco grandes tributos, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, que impacta todo mundo. Às vezes diretamente, se você produz, ou indiretamente, se você consome. Mas não para por aí, tá? Não para por aí, porque tem... Aqui são os pontos pendentes de regulamentação, né? Tem, em virtude de tudo isso que eu comecei a trazer para vocês, todos os pingos nos is necessários, né? Qual vai ser as alíquotas, cashback, regime especial, não sei se vocês conhecem ou se alguém tem, como é que vai ficar? Como é que vai ficar a importação, exportação e a rotina de tudo isso, né? E os setores que vão ter alíquotas reduzidas, os prestadores de serviço, por exemplo, estão muito aflitos quanto a isso, porque a alíquota vai aumentar, e quando eu falei ali de crédito para vocês, é muito diferente. Se eu sou uma padaria para fazer pão, eu tenho que comprar farinha de trigo. Se eu sou um advogado, por exemplo, qual que é o meu potencial de crédito, né? Quais são os meus insumos? São muito menores do que aquele que produz algo efetivamente. Então é uma realidade diferente. Um médico, né? Está se discutindo que a alíquota para os médicos vai ser de 30% menor do que a alíquota dos outros setores. Mas isso vai ser concreto? Vai ser definido? E Simples Nacional, como é que vai ficar? Simples Nacional é um ponto de muita dúvida, porque ele está mantido, mas quando a gente olha todo o cenário que está se desenhando, teve agora, na última terça-feira, uma reunião, uma audiência pública no Congresso Nacional, com representantes de micro e pequenos empresários, que falaram com muita razão: olha, a gente vai ser desprestigiado. Não adianta manter o sistema Simples Nacional e privilegiar o novo sistema tributário. E eu que sou do Simples, que pago 5% sobre a minha receita bruta, por exemplo, como é que ficam os créditos para os meus clientes? Corre-se o risco do cliente começar a querer comprar de quem não é do Simples, porque ele vai tomar crédito daquilo. Então veja como a matemática é meio chata, né? E isso afeta diretamente
quem é optante pelo Simples Nacional, que, de novo, está mantido, ele não vai ser revogado nas suas regras atuais, né? Então vai ter os mesmos anexos, as alíquotas podem mudar no futuro, sempre pode, mas a mesma lógica, né? Uma guia única de recolhimento, mas ele é afetado por toda essa mudança. Então, o que pode ter ainda de regulamentação, por exemplo, é tirar essas nuvens, né, que pairam sobre os optantes do Simples Nacional. Olha, por exemplo, uma solução seria dar crédito para todo mundo, para a conta não ser prejudicial, né? Ou seja, para a realidade que quem é optante do Simples hoje e quem é, né, optante pelo Simples hoje, que ela se mantenha, né? Que eu não tenha uma diminuição do meu faturamento ou que eu não tenha um aumento da minha alíquota. Esse é um ponto que eu chamo a atenção de vocês, tá? Essa é a nossa primeira conversa sobre esse assunto. Estamos nos conhecendo e a ideia é que os contatos sejam abertos, né? Porque muita coisa vai ser alterada e as dúvidas que hoje são talvez mais iniciais, com o tempo tendem a ser mais específicas, né? Para cada realidade de cada um que está aqui participando e que depois vai ter oportunidade de assistir, né, essa nossa apresentação. Mas, vejam, falei muito do que está se desenhando, do que vai acontecer em 10 anos, e um ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é o que já pode acontecer, tá? Na reforma tributária, teve uma mudança muito importante na questão patrimonial e na questão desse imposto. Se você já teve participação em algum inventário ou já recebeu alguma doação na vida, você já ouviu falar desse imposto, o ITCMD, tá? Ele não é extinto pela reforma, acabei de mostrar para todos. Pelo contrário, ele é modificado pela reforma tributária, né? Então vejam, se a reforma é para simplificar, unificar uma série de coisas, ela também é para melhorar. A gente sabe, pelo menos se diz, né, que o país precisa de dinheiro, que precisa arrecadar. A reforma também visa, em alguns pontos, aumentar impostos. E isso não é. Costumo até brincar, né? Olha, eu vou fazer o papel do advogado do diabo, mas às vezes a gente tem que fazer esse papel para mostrar a realidade nua e crua. O ITCMD, pela reforma tributária, hoje, pelo menos aqui em São Paulo, a alíquota básica é 4%. Com a reforma tributária, foi autorizado plenamente a todos os estados, esse é um imposto estadual, né, a aumentarem em até 8% esse imposto. Aí na tela vocês estão vendo o projeto de lei aqui do estado de São Paulo. É um projeto de lei desse ano. Se passar esse ano, que é possível, a partir de 1º de janeiro de 2025, ou seja, daqui menos de 2 meses, nós teremos ou melhor, uma nova gradação de alíquota desse imposto sobre patrimônio, doado ou herdado, tá? A projeção aí é que a partir de patrimônio de 3 milhões de reais, por exemplo, eu já tenho um aumento real de alíquota, né? E às vezes a gente fala de milhões e acha que o valor é muito alto. Não é difícil, dependendo do valor do imóvel, superar esse número, tá? Então, é um ponto de muita atenção, porque o imposto sobre doações e heranças vai aumentar. Isso é um fato concreto. E a nível nacional, tá? Ele vai ter uma gradação, ele não aumenta para todo mundo, mas ele vai aumentar e ele também abriu porta para aquela tributação que hoje não se tem, mas é muito debatida, sobre patrimônio fora do país. Então, se eu tenho, por exemplo, um imóvel fora do país, um investimento fora do país, e eu faleço eventualmente, os meus herdeiros, eles não pagam o ITCMD sobre esses ativos que estão fora do país. Os estados gostam de cobrar, mas falo por causa, experiência própria e muito particular, inclusive. Os contribuintes vencem, porque não tinha lei que autorizava. Agora tem essa abertura, né?
Então, é um ponto que chama atenção. No passado, muita gente tinha essa ideia. Olha, eu vou ter algum investimento fora do país, eu quero comprar um apartamento fora, eu quero ter alguma coisa fora, por N razões, né? Às vezes por gosto, mas também por proteção, né? Patrimonial. Planejamentos que foram montados em cima dessa ideia podem e talvez precisarão ser revisados, tá? Webinar Esse que eu tinha te mandado que sobre vai questões da reforma. aumentar, ele vai também, ele também pode atingir patrimônio no exterior, tá? E aí, de novo, gente, eu estou falando. Se quiserem fazer uma pergunta, fiquem à vontade, tá? Que eu vi que entrou mais uma pessoa agora, né? Então, vocês fiquem tranquilos também. E no final, eu vou deixar aberto para cada um falar, eventualmente, e fazer alguma pergunta. Mas esse ponto do imposto patrimonial, eu acho que ele de fato merece um cuidado especial. Vou dar algumas recomendações para vocês sobre isso, tá? E na linha, né, nessa tendência de ter talvez um aumento de impostos ou aumento da arrecadação, o ITCMD é o primeiro ponto, e o outro, que não vale para todo mundo, mas é uma oportunidade, esse vem da Receita Federal, que trata basicamente, eu vou pôr para vocês aqui, da atualização dos ativos. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas a Receita Federal soltou uma nova regulamentação. Prazo de adesão está aí, 16 de dezembro de 2024, para pessoas físicas e jurídicas que não tenham naturalmente intenção de venda, né? E eu vou explicar o que é isso num prazo até que razoável. Olha, eu tenho uma casa, uma propriedade, enfim, que está lá no meu imposto de renda que eu recebi de herança da minha avó. Então está lá no meu imposto de renda desde 1990. Imagina, vai estar lá no seu imposto de renda por R$ 5.000. E hoje ele vale 30 vezes mais. Se você vender ele hoje, você paga imposto de renda sobre a diferença quase toda, que é o famoso ganho de capital. A Receita Federal, nessa ideia, nessa sintonia com a reforma tributária de aumentar a arrecadação também, soltou essa regulamentação para possibilitar que eu atualize os meus ativos no meu imposto de renda, por exemplo, e pague o imposto antecipadamente. Então é bom para o fisco, que ele vai receber. Só que eu pague numa alíquota bem menor. Então, existe, obviamente, algumas condições para isso, mas vejam, se vamos parar no exemplo da pessoa física. A tabela do ganho de capital de 15 a 22,5 sobre a diferença, né? O valor do custo e o valor da venda. Se eu faço a atualização de um ativo que está lá no meu imposto de renda há muitos anos e faço a adesão a essa nova declaração, que ela tem até o nome, né? A DABIN, Declaração de Atualização de Bens Imóveis, eu vou pagar 4% sobre a diferença, e não 15 a 22,5. É uma oportunidade, eu acho que é uma oportunidade somada, né? Então, assim, se eu estiver pensando no meu patrimônio, na minha reorganização patrimonial, muitas vezes a gente reorganiza o patrimônio não é para vender, é para deixar ele endereçado, né, para os herdeiros, para deixar a casa arrumada. É um tipo de trabalho, é um tipo de preocupação muito legítimo. E esse ano, e eu acho que ainda no ano que vem, a gente vem sendo muito procurado por planejamento sucessório, porque as pessoas estão começando a ficar atentas aonde vai doer no bolso a reforma tributária e os seus desdobramentos. Então, eu trago para vocês dois pontos muito importantes. Um é o aumento real do ITCMD e o outro, falando de um aumento no futuro, né? Enfim, pensando já na tributação sobre a renda, de uma oportunidade de você minimizar esses aumentos no futuro, tributando antecipadamente numa alíquota muito mais baixa e, consequentemente, economizando lá na frente, tá? Então, esses dois assuntos se conversam e eu vejo pouca gente falando deles. A gente fala muito de reforma, reforma, que é a introdução que eu dei para vocês, que é muito importante, mas tem coisa que já vai mudar agora, né? No curto prazo, não é um período de transição de 10 anos para o ITCMD ser alterado.
né? A mesma coisa, pensando no ganho de capital, a regra se mantém, e se eu penso, né, se eu penso em reorganizar o meu patrimônio para evitar o aumento do imposto estadual, talvez faça sentido pensar na questão federal também. Então, a economia, ela não pode ser parcial, né? No geral, a gente sempre tem que pensar como um todo. Não adianta nada economizar o imposto e pagar mais no outro, né? A conta precisa fechar também para o contribuinte, tá? Então, acho que isso é um ponto de atenção. Nesse caso específico, o prazo é bem curto, né? Para ter essa possibilidade. Isso se a Receita Federal não prorrogar, mas o prazo é curto, 16 de dezembro, para ter uma análise de alguns ativos que são antigos, eventualmente, ou seja, estão subavaliados há muitos anos, e que se você vender, você vai pagar um imposto bem alto, tá? Então, eu acho que isso é relevante a gente ter esse ponto em mente. E, pensando na prática, vejam só, aí eu queria contar um pouco para vocês da experiência que eu tenho no aspecto do ITCMD, por exemplo. Se eu tenho hoje um patrimônio de 4 milhões de reais, tá? 4 milhões de reais doado ou herdado, imóveis, dinheiro em conta, seja lá o que for, né? Tá nesse primeiro quadro. Se for no estado de São Paulo, eu pagaria hoje aproximadamente 160 mil reais. Se passar o projeto de lei, e vai passar o projeto de lei em São Paulo, a gente só não sabe se vai passar a tempo esse ano, mas que ele vai passar é um fato, né? Essa faixa de patrimônio vai subir de 4 para 6%. Então, eu estou pagando 240 mil reais. E a questão patrimonial, falando desse imposto, principalmente nas heranças, a gente às vezes pensa muito na terceira idade, mas não é absoluto, né? É como se dizem, né? Para morrer basta estar vivo. A gente nunca sabe o que vai acontecer. E tendo patrimônio, quem paga esse imposto é quem recebe o patrimônio, tá? Então, sem fazer nenhum movimento, você vê que vai ter um aumento significativo. E, pensando na questão patrimonial, existem uma série de possibilidades, por exemplo, jurídicas, contábeis, de reorganizar o patrimônio, colocar ele em estruturas patrimoniais de holding, por exemplo, e tem alguns mecanismos que dá para a gente trabalhar, que esse imposto, numa alíquota que hoje é menor, ele pode ser significativamente reduzido, tá? Então, contar um pouco do que eu já fiz esse ano. Com base nesse receio legítimo de todo mundo que esse imposto vai aumentar, teve-se um boom de planejamento sucessório de pessoas da terceira idade e não. Muita gente nova já querendo deixar o seu patrimônio organizado para, no momento que você doa, vende ou tem um falecimento, não se tem esse custo muito alto, tá? Eu coloquei aí exemplificativamente para vocês, pensando num patrimônio de 4 milhões, com um imposto que hoje seria de 160 mil, dá para fazer, por exemplo, uma reorganização patrimonial, por exemplo, tirando da pessoa física, colocando na pessoa jurídica, fazendo a avaliação do que se tem, deixando o endereçamento dos herdeiros e reduzindo isso significativamente. No exemplo que eu coloquei ali, 40 mil reais. Então você vê uma economia muito boa, imediata, porque quando eu estou falando de patrimônio, imposto sobre patrimônio, quem perde é o patrimônio, né? Porque como quem paga esse imposto é quem está recebendo esse patrimônio, quem entra líquido na tua conta ou no teu imposto de renda, qual que é a diferença? É o imposto, né? Então, é muito importante se pensar, quem tem patrimônio, vale analisar o patrimônio. Porque por mais que esteja todo mundo saudável e bem, e essa é sempre a nossa intenção, pagar imposto, ou melhor, pagar mais imposto do que eu poderia pagar, não é legal, né? Não faz sentido. Se eu tenho a possibilidade de economizar, eu acho que faz sentido eu pensar nessa economia. Nesse segundo quadro, eu trouxe um exemplo muito simples desse mesmo ativo. Supondo que eu recebi algo por 4 milhões,
depois de um tempo eu vou vender ele por 10 milhões de reais. Se eu fosse pagar o imposto de renda hoje, eu pagaria 240 mil reais. Hoje, na possibilidade de atualizar o valor desse ativo. E se eu não faço nada, não atualizo, eu vou ter uma diferença muito grande, ou seja, um ganho de capital muito grande, o que leva esse imposto para quase 1 milhão de reais, né? Então, vejam, mesmo numa hipótese de antecipar a tributação com uma alíquota bem menor, eu tenho uma economia relevante, né? O ponto de atenção que eu falo para todo mundo é a receita, ela está querendo antecipar a arrecadação, mas não para aquilo que você eventualmente queira vender rapidamente, né? Então tem que ter esse cuidado, porque se você vender antes de 15 anos, essa economia vai diminuindo, mas ela continua existindo, tá? Eu acho que isso é bom a gente colocar. Ou seja, a gente fala, a gente introduz, a gente deixa muito claro tudo que está acontecendo, né? Eu acho que o momento, então, para todo mundo que tem interesse nesse tema, essas seriam as minhas recomendações de fato, tá? Para 2024 e 2025. Passou esse período, é muito complicado fazer planejamento com o novo sistema já em curso. Aí é uma recomendação que eu dou para todo mundo como advogado. Não se faz planejamento depois que a regra já mudou para economizar imposto. É claro que eu posso fazer planejamento depois, mas eu começo a criar uma sintonia, né, de que eu estou fazendo aquilo sem nenhum interesse, sem nenhuma legitimidade, né? Ou seja, eu estou fazendo só para economizar imposto. E a Receita Federal costuma questionar esse tipo de iniciativa, tá? Então, eu penso em 5 pontos que eu acho que vale a pena cada um pensar na sua realidade e amadurecer as dúvidas, né? Para pensar, puxa, eu entendi, eu tenho ICMS na minha produção, como que vai ficar? Planejamento tributário. O que significa planejamento tributário? E minimamente analisar e calcular esse impacto. E, se o caso, fazer alguma modificação. Eu já entrei em muitas empresas que a gente conhece o processo produtivo da empresa e, nos termos da lei, propõe algumas mudanças. Olha, se você vender por essa unidade, se você fazer o fluxo dessa maneira, se você mexe no teu fluxo de produção, enfim, você tem algumas alternativas para minimizar o impacto disso. Então, planejamento tributário casa muito com planejamento empresarial, por exemplo. Planejamento patrimonial casa muito com sucessório. Eu tenho patrimônio, eu vou pagar mais imposto quando esse patrimônio for para frente ou quando eu vender. Será que é bom eu deixar o meu imóvel ou os meus imóveis na pessoa física? Será que é melhor deixar em pessoa jurídica? Como que vai ficar isso pensando no ITCMD? Tenho filho? Tenho neto? Como é que vai ficar, né? Então, essas duas frentes, elas trabalham também sempre muito parelhas, né? Independente do tamanho do patrimônio. Não é assunto para gente rica ou gente pobre, eu acho que é um assunto para todo mundo, olhando, obviamente, as suas realidades, né? Então, faço esse alerta para todo mundo. Pensem, amadureçam essas novidades, né? E olhando aquilo que se tem num período de 10 anos daqueles grandes tributos, mas sem esquecer, principalmente da questão patrimonial, porque essa vai ser implementada rapidamente, né? Então, eu acho que são esses os pontos que eu queria deixar para vocês, para colocar todo mundo na mesma página. Conversa com a sua família, com seu esposo, sua mulher, enfim, com seus sócios. Eu acho que vale a pena a gente amadurecer isso, né? Esse caminhão de informação que a gente tem, né? Até para a gente depois não ser pego de surpresa. Eu acho que não tem nada pior ser pego de surpresa. A oportunidade de pensar é agora. Depois é executar. E é melhor que se execute algo planejado, né? Então, eu acho que é por aí que caminha. Advogados e contadores agradecem, porque depois que a mudança vem, fica mais difícil você resolver ou minimizar o impacto, né? Então, eu acho que a gente está tendo uma janela de oportunidade muito boa, né?
Que bom que o Congresso Nacional atrasou um pouco nas regulamentações, está dando um pouquinho mais de tempo para a gente pensar, mas faz sentido, de fato, a gente pensar em tudo isso, né? Acho que seriam esses os pontos que eu queria trazer para todo mundo, Grace. E deixo vocês, obviamente, abertos, a perguntas, a comentários, a algo que eventualmente não foi trazido aqui. Fiquem muito à vontade, gente.